TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um Toró de Perpite aqui na TV Resende Web, na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende, a minha terra querida. E como sempre, recebendo pessoas que têm importância em Nova Resende ou que buscam Nova Resende para fazer algum tipo de coisa, ter alguma atividade aqui que ajude a gente, que ajude a comunidade. O perfil que a gente faz aqui, sempre pessoas daqui, de fora, pessoas que estão chegando aqui, estão passando por aqui, mas estão contribuindo de alguma coisa com a nossa história. O poeta Otto Lara Resende falava uma frase que eu acho muito bonita: todos que cruzarem o nosso caminho estão incorporados ao nosso destino. Quer dizer, passou por aqui, está incorporado ao destino da gente, é muito bem-vinda. A nossa convidada hoje é uma advogada, tem uma importância muito grande, regional, ela é de Poços de Caldas e viu em Nova Resende um espaço para trazer o escritório dela, a banca, né, que a gente costuma dizer de advogado, já contratou gente daqui, então ela já está prestando serviço para Nova Resende. É a doutora Rafaela Almeida. Doutora Rafaela, seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer Luiz. Receber você aqui, tá bem? Meu estar aqui. Você está em casa. Obrigada, tá viu, bem? Pelo convite. É um prazer estar aqui, né, na TV Resende Web, e vai ser um bate-papo muito prazeroso, com certeza. Muito bem, vai dar uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais você, né? Saber que você veio para aqui. Conta um pouco da sua história, você é da onde, como é que é a história, conta aí. Então, Luiz, na verdade eu sou natural de Poços de Caldas, né? Logo ali, né? Logo Mineiro ali, tem subir isso, na né? serra tá lá. E a minha família, na verdade, eu fui criada na cidade de Botelhos, que é uma cidade um pouco menor, né? Pertinho também lá de Poços de Caldas, 30 minutos. É uma cidade hoje com 15 mil habitantes, também que vive do café, né? Que vive da economia cafeeira. E então fui criada ali, né? Filha caçula, né? Dos meus pais, trabalhadores rurais, uma família muito humilde, muito simples. Dá o nome deles aí, porque quando eles veem o programa, pode falar o nome de todo mundo, aqui é bom. Então, nós somos em 3 irmãs, né? Eu sou a caçula, tem a Paula, né? A Ana Paula, minha irmã do meio, e a Márcia, minha irmã mais velha. E os meus pais, né? Meu pai de criação, seu José Urias, já falecido, né? Já há 12 anos. E a minha mãe, Rita de Cássia, né, que graças a Deus está aí viva, com saúde. Está em Botelhos ou está em Poços de Caldas? Botelhos. Botelho é muito parecido com Nova Resende, o perfil de cidade do interior é muito parecido, né? Sim, muito parecido, o povo acolhedor, né? É muito bacana. E lá são cafés vulcânicos, é um café muito valorizado, né? Sim, um café valorizado, né? A terra boa para plantar, né? E então nasci ali na época, quando criança, né? A gente vivia ali na Vila Abreu, é uma vila, é uma colônia, tá? Sim. Uma colônia, aquelas casinhas todas iguaizinhas. A gente passa ali quando vai para Poços de Caldas, aquela ali do lado direito da Fazenda dos Abreu, ali do João Abreu e Genros, que tinha aquele negócio lá. Isso, na verdade a gente morava naquela vila próxima ali do cemitério. Sei. Porque aí tinha essa vila que é onde passa para ir para Poços, isso, né? Sei. E tem essa vila que é mais ali na cidade mesmo. Na cidade mesmo, sabe? Tá bom. Mas é uma vila toda de terra, né? E o que eu costumo dizer, Luiz, é que meu pai, para a gente ter onde morar, né? Ele precisava trabalhar para o dono da fazenda. Sei. E a gente vivia lá naquelas casinhas ali morando de favor, né? E meu pai, né? E nem minha mãe teve ali possibilidade de estudar. E eles, então, trabalhavam serviço braçal, né? E eu também, desde muito pequenininha, ia para o café com eles, ia para a roça, né? Ia para aquela labuta mesmo, diária ali, né? Que é o do trabalhador rural, que faça sol, faça chuva, tá ali, né? Então, eu fui criada ali naquela colônia, com pessoas muito simples, mas pessoas muito boas. Honestas. Dignidade. Eu lembro assim que às vezes faltava um pão lá em casa, mas tinha o pão na casa do vizinho. Quando faltava o pão na casa do vizinho, tinha o pão lá em casa. Tinha uma farinha ali, um arroz ali, Exatamente. Trocava um pó e ia tocando a vida. Trocava o açúcar, era assim, sabe? E estudar foi uma coisa que eu sempre gostei muito, apaixonada por estudar, sempre muito esforçada nos estudos, né?
E eu acredito que, sim, é o que a gente consegue, de fato, transformar as nossas vidas através do estudo. Todos nós. Eu saí também, estudei aqui enquanto tinha condição de estudar aqui, depois fui para São Paulo, a vida muito parecida. E o que me deu a oportunidade da vida também foi estudar, né? Meu pai era celeiro, né? Era artesão, 7 filhos, não era fácil, não. É essencial, né, Luiz? E eu falo assim, né, para vocês que nos assistem, o quanto que é importante, né? Aí os jovens que às vezes estão em dúvida em estudar ou parar, né? Sigam porque é muito importante. O estudo, ele transforma verdadeiramente as nossas vidas. A gente, sem estudar, estudando já está difícil, imagina sem estudar, né? Perfeito, Luiz. E você estudou, você fez o primário lá? Como é que você foi para Poços de Caldas? Vamos dar um salto aí. Tá certo. Então, como que aconteceu? Eu estudei ali, né, no colégio público a vida inteira. Todos nós. Colégio de cidade pequena mesmo, né, que eu até acredito que o estudo é até muito bom, ainda mais quando é cidade pequena, né, não tenho o que reclamar dos meus professores, pelo contrário, hoje, inclusive, muitos deles até se tornaram clientes nossos, né, e aí, então, eu comecei ali a fase de jovem, fui indo, conheci o meu esposo, né, foi meu primeiro namorado, e de primeiro namorado se transformou em esposo, né, e assim que eu o conheci, né, ali já no colégio, a gente já estava há 4 anos e meio namorando, e a gente resolveu então se casar. E ao casar com ele, o trabalho dele era em Poços de Caldas. E na época, quando eu me casei, foi logo mudando para Poços também a minha vida, já que ele já estava lá com casa, tudo montado, enfim. E aí, então, assim, eu me casei e a gente foi morar lá. E aí logo veio o nosso primeiro filho, né, o José Renato, que hoje já tem 18 anos. E, inclusive, agora, mês de agosto, volta às aulas, aí ele já inicia na faculdade de medicina, Luiz. Parabéns! Parabéns! Não quis suceder a mãe. Uma pena que teu pai não está aqui para saber disso, né? Pois é. Sua mãe deve estar muito orgulhosa, né? Com certeza. Que importância isso, que bonito, né? Pois é, e para mim é um privilégio, porque quando eu era moleca, né, menina, eu treinava a minha assinatura para eu preencher aqueles formulários de receituário médico como médica, né? E aí eu falo que eu não me tornei doutora médica, mas me tornei doutora advogada. E vai ter um filho doutor médico. Doutor médico, né? Então, ele já está com 18 anos, e aí passou-se 4 anos e meio, mais ou menos, vieram as Marias. Eu tenho filhas gêmeas, hoje elas já estão com 14 anos, a Maria Luísa e a Maria Eugênia. Maria Luísa é minha xará, Luísa. Então. E aí, então, foi por isso que a gente foi para Poços. E aí, nesse período de Poços de Caldas, meu marido, ele é formado em contabilidade, ele se chama Renato, e ele sempre me inspirou muito, sempre me trouxe oportunidades. Eu me lembro de uma frase, e essa frase marcou muito a minha vida, porque parece simples, mas para quem às vezes está num cenário diferente, onde a vida é muito dificultosa, né? Ele me disse assim: Rafa, a gente pode ser tudo aquilo que a gente quiser ser, e você pode ser o que você quiser ser. Quando ele falou aquilo, parece que escamas caíram dos meus olhos, porque naquele cenário, na verdade, não parecia ser tão favorável ser o que eu quisesse ser, né? Pelo contrário, ali era mais ou menos aquela ideia da castra, né? Seu pai é trabalhador rural, logo você será, os seus filhos vão ser também, né? E aí não, ele me mostrou um universo de possibilidades, né? E com isso eu trabalhei. Depois que o meu filho mais velho já estava com uns 2 aninhos de idade, eu trabalhei numa multinacional, no caso a Alcoa, lá em Poços de Caldas. Eu tenho uma sobrinha que trabalha na Alcoa. E lá eu pude trabalhar no departamento tributário. E ali, naquele departamento, eu trabalhava com a parte de documentação, né, para as empresas que prestavam serviço ali para a Alcoa, né? A Alcoa era tomadora de serviço, como é ainda. E aí, naquela ocasião, a hora que eu tive o contato ali com o direito tributário, eu disse, é isso aqui. E aí, no ano de 2009, eu entrei na faculdade de Direito, lá na PUC Minas, né? Na PUC Poços de Caldas, campus Poços de Caldas. E aí, então, me formei. Eu tive uma pausa nesse meio do caminho, eu tive, na verdade, 1 ano e meio de pausa. Um período foi para ganhar as gêmeas, né? E no primeiro semestre daquele ano que eu entrei, eu estudei no primeiro semestre de 2009, no segundo de 2009 eu não tinha condição financeira de continuar. Pagar a escola. Não tinha como pagar a faculdade, Luiz. E ali eu comecei a vender pão de queijo, ali eu comecei a vender bolo gelado, mas não dava para pagar nem o vale transporte para ir até a faculdade. Tanto é que em alguns momentos eu fui de pé.
né? Eu fui de pé, ele saindo do centro da cidade de Poços de Caldas até a PUC. Subiu o morro. 40 minutos ali de caminhada, porque não tinha dinheiro nem para o ônibus. Então, eu cheguei a parar 1 ano e meio ali de faculdade, né? Primeiro semestre, segundo semestre do ano de 2009 por questões financeiras, e depois eu tive 1 ano de pausa para o nascimento da gêmea, sabe? Mas deu tudo certo, eu não desisti, eu persisti para que eu pudesse me formar e me tornar advogada, até porque passou a ser um sonho, né? Não só mais do meu esposo, porque ele falava para mim, olha, você tem muito jeito para advogada. E eu falava, não, isso não é para mim. Fala o nome do seu esposo. Renato Gentil. Você já falou Renata aí algumas vezes. Renato Gentil. Desculpa. E ele sempre me incentivou bastante. E ele trabalha com contabilidade lá? Hoje ele está mais empreendedor, mais empresário, porque ele tem a empresa de contabilidade dele ainda, mas ele também tem a empresa de loteamento. Então, ele ajuda as pessoas a fazerem o lançamento e o loteamento. Então, ele está mais nessa área empreendendo, assim, sabe? E aí, então, disso, depois de formada, eu, né, já estava ali. Eu falo que quando eu me formei no ano de 2015, eu já tinha 2 escritórios abertos. Porque como eu comecei a trabalhar com direito previdenciário, o direito previdenciário você não tem necessidade de ser advogada para trabalhar com ele na esfera administrativa. Então, na esfera administrativa, eu conseguia, né, trabalhar sem precisar do judiciário. E aí depois, então, quando eu me formei, depois logo veio a prova da OAB, né, a famosa prova da OAB, e aí eu fiz, então, a prova e fui aprovada. E aí, assim que fui aprovada, eu pude trazer, né, a parte jurídica também para dentro do escritório, e com isso eu fui trazendo outros advogados também para trabalhar nos nossos uma empreendedora também. Também, né, uma forma de empreender, né? A advocacia, ela não tem um cunho mercantilista, né? Ela é uma atividade de meio e não de fim, né? Mas dentro da advocacia eu me proponho sempre me posicionar como uma empresária, assim, olhando aquilo que precisa ser olhado como dono e responsável por algo, né? Porque por mais que ele não tenha um viés empresarial, nós temos um CNPJ e nós temos que cuidá-lo. E tem uma gestão administrativa. Tem uma gestão administrativa, perfeito. Tem que fazer. Exatamente, Luiz. E aí, por isso, a gente consegue crescer, trazer mais profissionais, né, para realmente se tornar relevante e poder ajudar cada dia mais pessoas. E essa visão de você abrir mais para alguns lugares mais que Poços de Caldas vem da onde? Da percepção de mercado, de demanda, como foi? Percepção de mercado, de receber pessoas de fora dentro da nossa cidade, que é uma cidade ali, né, pequena, como eu disse, e eu passei a receber pessoas ali da região procurando. Eu falei, poxa, se tem gente procurando, inclusive gente de Nova Resende, né? Pessoas de Nova Resende procurando nosso serviço lá em Botelhos. E aí aquilo me chamou a atenção. Eu tive a opção e a oportunidade de trazer, né, a Maximiana Advogados também para Nova Resende. A tua marca a gente pode falar que é quase uma franquia, tem um estilo de franquia, não é uma franquia porque você é sócia de todos os escritórios, dona. Isso, eu sou dona de todos eles. A advocacia não permite franquias, não permite, né? Não, ali realmente eu sou dona mesmo do escritório e eu tenho um sócio. Os sócios. Exatamente. E você tem escritório hoje onde? Hoje nós estamos Poços de Caldas, Botelhos, Cabo Verde, Nova Resende e estamos abrindo o nosso 5º escritório na cidade de Campestre. Nós estamos nessa parte ainda de vendo ponto, vendo o melhor lugar, né? Mas já estou com o sócio da 5ª unidade, da Maximiana Advogados. Nova Resende é que está mais longe, mas está aqui. Nova Resende me dá aí 1h20 de estrada. Caminhada, exatamente. E o que o Nova Resende, que você percebeu de Nova Resende? Você fez com certeza você faz uma análise de mercado, vê demanda, né? A gente faz essa análise prévia para entender o mercado, entender se faz sentido, né, vir para aquela cidade, enfim. E aí, como eu disse, eu já tinha demandas de clientes que saíam daqui para ir até lá. E aí, como aqui também é uma região cafeeira, e eu vejo assim, vou te dar um exemplo de uma das áreas que nós trabalhamos, que é o direito previdenciário. A gente começa a perceber a necessidade e a demanda daquele povo, daquele local, né?
E aí, dentro dessa perspectiva, é onde a gente faz essas análises, se o número de habitantes faz sentido, se tem mercado, né? Qual é a economia daquela cidade, poder aquisitivo. E eu vejo o potencial muito grande de Nova Resende, né? A economia aqui baseada, ainda aqui na agricultura, é uma economia bastante forte. Nova Resende tem características muito particulares, é muito voltada para dentro, quer dizer, a gente ficou muito tempo isolado, sem asfalto, então a gente foi obrigado a desenvolver aqui, porque ninguém queria botar, o pessoal de Boteiros com certeza vai comprar alguma coisa maior, pega o carro, vai para Poços de Caldas, dá para comer uma pizza em Poços de Caldas com a maior tranquilidade. Aqui não tinha essa possibilidade, ninguém queria botar o carrinho 56 quilômetros para ir a Guaxupé, né? E aí foi desenvolvendo coisas aqui, então a gente tem um desenvolvimento interno aqui, que veio, no meu fraco modo de entender, como dizia meu avô, veio dessa necessidade de resolver as coisas aqui, né? Perfeito. E é bem, você anda em Nova Resende, você já deve ter percebido isso, o movimento aqui é impressionante, você vai em Moçambique, que é uma cidade maior, você não consegue ver esse movimento da cidade da região, né? Tem uma efervescência aqui. Nova Resende tem o mesmo número de postos de gasolina do que Guaxupé, é impressionante. Olha só. Entendeu? Informação importante. Tem postos muito grandes de Poços de Caldas, mas a gente tem, é engraçado isso, tem lojas de rede aqui, que são lojas de redes, de lojas que são comuns de cidade de 40, 50 mil habitantes, olha né? Só. O que eu achei interessante aqui também foi a forma com que a economia é dividida. Eu percebi que tem mais agricultores com pequenas propriedades, mas mais dividido, né? Vou dar um exemplo de Botelhos, por exemplo, que eu percebo em Botelhos também, por mais que é cafeiro, já ali eu tenho propriedades um pouco maiores. Muito grandes propriedades. Né, na mão de pequenas pessoas ali. Então, eu não tenho essa quantidade como Nova Resende. Nova Resende teve uma reforma agrária natural. Nova Resende tem 17 mil habitantes e tem mais de 3 mil proprietários de terra. A terra aqui é agricultura familiar típica, a propriedade é pequena. O maior número de associados da Cochupé, que é a maior cooperativa do mundo, cooperativa privada de pequenos produtores, é de Nova Resende. Tem mais de 3 mil associados à Cochupé aqui. Olha só. É impressionante esse negócio, impressionante. Né? Tem 3 cooperativas aqui, muito interessante. Então, a gente até teve, né, a FEMAGRE agora, esses meses atrás, né? Acho que foi em abril. Março. A gente se encontrou lá. Inclusive a gente fez a comunicação lá. A gente vai para a FEMAG. É uma coisa gigantesca, impressionante, né? Então é impressionante a quantidade de movimento que a feira gera ali, né, para os agricultores. Mas é bem bacana. Eu gosto muito assim da cidade. Eu venho aqui geralmente, como a gente tem que dar uma dividida, né? Porque eu acabo indo visitando os escritórios quase que todas as semanas. E quando eu venho aqui, eu gosto bastante, né? Eu fico aqui, tem esse centro aqui de vocês, bem bacana, assim, né? E aí, quando eu venho, eu sempre procuro passar, dar uma volta, conhecer aqui as pessoas, né? Isso aqui é importante. Aqui a terra está muito dividida, a economia está bem dividida, entendeu? E a cooperativa Cochupé, principalmente, tem um papel muito importante aqui, né? O nível de vida aqui, se você andar pela roça, você fica impressionado com as casas, né? E a sociedade é muito organizada, toda a comunidade tem uma associação, tem associação associação comunitária na roça aqui, que tem piscina, biblioteca, entendeu que é negócio? Quer dizer, tem uma organização muito interessante também, esse é um aspecto muito bom, a gente acha que isso é desenvolvimento. Olha, né? Só, muito bom. A gente tem e você tem sentido que está indo bem, o escritório, você está gostando? Quanto tempo vocês estão aqui instalados? Então, a gente chegou em fevereiro, a gente passa a parte de organização, achar o ponto, aquela coisa toda, né? Então, nós estamos em funcionamento desde fevereiro. Vocês já tiveram um papel, o escritório já apareceu bem aqui na questão das cafeeiras, né? Sim, a gente teve um papel ali, né, num trabalho que foi desenvolvido, né, até pelo conhecimento, nós fomos um dos primeiros a conseguir fazer ali a recuperação de um pouco, né, lógico. Desse café que estava retido. A questão do direito previdenciário está numa ascendência, né, cresceu muito, né, esse aspecto é muito interessante. Cresceu bastante, né, a gente vê aí, né, noticiando, né, uma fraude atrás da outra, né. Nós tivemos aí 2 fraudes impactantes, né, a questão das associações, né, dos sindicatos, e então também tivemos as questões que
alguns aposentados tiveram empréstimos feitos nos seus benefícios. Então, nós tivemos uma série de coisas que aconteceram aí nos últimos meses envolvendo o INSS, e isso acaba fomentando também de algum modo, né? E as pessoas ficam precisando cada vez mais aí do profissional qualificado para que possa ajudá-las com as suas demandas, né? Então é onde há uma crescente no direito previdenciário. E quanto mais a sociedade desenvolve, mais ela vai precisar do direito, né? Com certeza. Nos países civilizados aí, o advogado o cara tem o médico dele para isso, tem o dentista para aquilo, e tem um advogado também como referência regular, né? Sim. Cada vez mais a gente vai demandar isso, né? Sim. É importante, né, que o cidadão, na hora que ele for precisar ali do seu advogado, que ele sempre busque um advogado da sua confiança, né? É importante porque a base da relação advogado e cliente é uma relação de confiança. E se não tiver confiança, não tem nada, né? Então é necessário que o cidadão, na hora de buscar um advogado, ele tenha ali valores, princípios parecidos, para que ele possa se sentir verdadeiramente representado por aquele profissional que ele escolher. É muito importante esse aspecto. E acho que as pessoas também vão se informando mais, já vem uma juventude que já tem mais um esclarecimento, já tem uma influência maior nos pais, né? Sim. A gente vê isso aqui muito, muito fortemente acontecer, né? Exatamente. Hoje está tudo muito acessível. A informação, ela ajuda ao mesmo tempo que ela atrapalha, o senhor sabe bem disso, mas ao mesmo tempo que ela atrapalha, ela também ajuda bastante. Eu acho que você buscando a informação certa, não uma informação rasa, mas uma informação profunda, né? Verticalizar. Isso é bom, porque antes a informação ela estava na mão de poucos, né? E hoje você tem uma acessibilidade muito grande a essa informação. Mas o que é importante quando eu vou buscar essa informação, né? Eu como filho, ou mesmo, né, ali querendo ajudar meus pais dentro desse cenário, porque a tecnologia é mais para a juventude mesmo, né? Eu acho que a pandemia nos obrigou, jovens ou mais velhos, a se informatizar, a entrar na tecnologia, né? Mas eu acredito que ainda há uma dificuldade, há uma barreira das pessoas de mais idade a conseguir ter esse acesso, mas para os filhos, o que a gente sempre fala, né? Vai buscar informação, busca uma informação mais profunda naquilo, porque senão é tanta informação que você chega que você, infelizmente, é levado e induzido a erro por conta da informação errada, né? Tem um conceito interessante, eu já falei isso algumas vezes, é que o conceito de ignorância, né? Já era quem não sabia nada, quem não tinha... Hoje existe uma corrente muito forte dizendo que ignorância é uma pessoa que sabe muito, mas é tudo mentira. Tudo não se sustenta, tudo não tem lastro oficial, não tem nada, quer dizer, isso é muito importante. Eu acho que a internet, você falou muito bem, ela democratizou a informação. Todo mundo hoje pode informar, todo mundo hoje pode ter informação, mas hoje o volume de desinformação é muito grande, é muito perigoso, a armadilha é muito forte, né? Exatamente, e aí a gente fica refém, às vezes, dessas armadilhas. Né? Então, a gente realmente tem que dar curso daquilo que a gente vai buscar de informação. Então, esse caminho vai me levar aonde, né? Essa informação vai me levar aonde, isso é importante. A gente faz isso todo dia, chega uma informação, vamos ver qual é a fonte, qual é a origem, né? Tem que checar, confirmar, ver a importância dessa informação, ter cuidado com ela para ela não prejudicar, entendeu? Essa forma, eu falo que a gente precisa cuidar muito da informação defensiva, né? Exato. Informação defensiva você tem que proteger. Às vezes uma coisa assim, assado, você vem na ânsia de fazer, de dar logo primeiro, aí pode estar prejudicando alguma pessoa, alguma coisa, né? Precisa ter uma responsabilidade muito grande. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada.
do ponto de vista da tua vinda para Nova Resende, dessa história de você estar aqui, que você acha interessante colocar, que a minha ignorância não te perguntou, pode ficar à vontade. Depois eu quero ir para a parte do livro, eu quero falar do seu livro. Sim, o motivo pelo qual, né, o convite surgiu, o livro, né, que eu escrevi, mas vamos seguir aqui. Luiz, eu acho que dentro da trajetória Nova Resende, acho que a gente abordou tudo, sabe? Realmente nós estamos empenhados a trazer uma advocacia transparente, né? Fazer com que realmente Nova Resende possa contar aí também com mais um escritório, além de tantos outros que já tem, né? Eu já conheci alguns colegas aqui também da cidade, pessoas de boa índole, bom caráter, né? E que inclusive a gente pôde fazer uma pequena inauguração do nosso espaço e a gente pôde receber alguns colegas advogados acho daqui. Importante isso, né? Para a gente também ser conhecido e tomar conhecimento. E foram bem acolhidos? Né? Fomos muito bem acolhidos e estamos assim, bem esperançosos, contentes de estarmos aqui, temos fé que, né, tudo vai dar certo. Tá chegando, né? Gente, vocês estão percebendo o crescimento no processo? Nós estamos percebendo o crescimento, né, e aquilo, né, igual médico, né, nós estávamos falando da questão do médico, a gente sempre tem aquele médico da nossa confiança, como assim também é o advogado. Então, eu acho que isso é tempo, né? Conquista. Tempo é conquista, é tempo para mostrar um bom trabalho, né? Mas o nosso objetivo principal é levar, né, o direito e a justiça de forma humanizada, com o objetivo de transformar vidas. Ajudar, né? E ajudar aí a população, né? E ter aí os colegas também, advogados da cidade, como parceiros também, né? Porque a advocacia não é algo que se faz sozinho, né? Então, isso é importante e eu sou muito feliz e grata a Deus pela profissão que eu escolhi, né? Porque através dela eu consigo me realizar e consigo ajudar o maior número de pessoas possíveis. É muito importante fazer justiça, né? É importante. Ajudar a construir justiça, ajudar as pessoas, que haja justiça, que a coisa seja feita da forma certa. Eu acho uma profissão muito bonita. Sim, é uma profissão bonita. A Constituição Federal nos traz, né, que é indispensável, né, o advogado para a boa administração da justiça. Então, eu acho que esse é o papel do advogado na sociedade, né, buscar o fim social que tem a advocacia. Melhorar o mundo. Melhorar o mundo. Muito, muito, muito interessante. Eu quero falar com você do livro. Sim. O teu livro é Curada para Curar. Isso, né? A Essência de uma Mulher Transformada. O título é provocativo. Né? Eu quero saber o seguinte, eu dei uma olhada na capa do teu livro, dei uma lida, e você fala muito na transformação, né? Exato. Eu acho que é uma abordagem muito interessante, que toda transformação está com a gente. Perfeito, Está com a gente. E o livro para você foi esse livro nasceu a partir de um episódio, alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou foi um conjunto de coisas que você observando e sentiu necessidade de escrever? Teve sim, Luiz, uma virada de chave, né? Teve sim uma mudança de mindset ali, de perspectiva de olhar a vida, e aí não só isso, né, mas outras coisas que vão acontecendo pelo caminho, mas teve algo especial que foi essa virada de chave e que me fez sentir a necessidade de compartilhar, né, com o maior número de pessoas possíveis sobre essa história, né, que com muito carinho eu pude escrever ao longo aí de 142 páginas, né, e pude transcrever algumas chaves, inclusive, que me fizeram mudar o formato de ver algumas coisas e, com isso, poder ajudar outras pessoas também a trazer para suas vidas essas chaves, que eu falo até chaves poderosas que mudaram a minha forma de ver a vida. E você pode falar dessas formas ou você prefere não falar ou não quer dar spoiler do livro? Não, eu posso sim compartilhar aqui alguns pontos, óbvio que nada melhor do que uma boa leitura, né? Lógico. E quando a gente lê também, a gente traz para as nossas vidas, para a reflexão, e mesmo que eu fale aqui, eu tenho certeza que na leitura é bem diferente. Então, muito diferente, com certeza. Fica aqui, como se diz, o convite. Pode mostrar o livro, mostra o livro aqui. Aí, ó. Olha lá o livro, ó. Curada para Curar, a Essência de uma Mulher Transformada.
Bom, Você, por exemplo, ser mãe é uma transformação. ser mãe é uma transformação, né? Com certeza. Ela está contemplada aqui? A gente fala um pouquinho aqui. Nesses capítulos, eu procuro transcrever um pouco da minha história, da minha infância. Depois eu faço esse traço onde eu falo um pouquinho da maternidade e falo um pouquinho de carreira, falo um pouco de casamento. Falo dessa cura emocional que todos nós estamos sedentos por ela, né? Eu vejo que, em decorrência do momento que a gente vive, de tanta modernização e de tanta aceleração, as pessoas estão doentes emocionalmente. E aí, essa necessidade de escrever para contribuir. Eu acho que o mundo melhorou, mas as pessoas pioraram. Eu acho que a gente tem... Isso é opinião, e que a gente precisa resgatar, por exemplo, a família. Sim. Eu não consigo ver nenhuma transformação. Eu sou velho, eu tenho 75 anos, eu passei por todas as mudanças que se pode imaginar. Quando teve a grande revolução de costumes em 68, eu tinha 18 anos e fazia um ano que eu morava em São Paulo. Então eu vivi muito isso. Então eu acho que eu fico muito atento para estas questões, né, de que a família é um fator determinante de formação, né? E a gente tem andado com essa questão bem abalada, né? Sim. E, Luiz, eu posso te dizer daquela menina que saiu da colônia e que morava na casinha de favor. E hoje, para onde eu estou, né? E o sucesso ele é muito subjetivo, né? O que é sucesso para mim, às vezes, não é para você. Mas aí dá uma noção de busca, de crescimento e de interesse. Exato. Essas histórias são provas de que esse é o melhor caminho. Exatamente. E aí, dentro dessa perspectiva do sucesso, eu posso dizer para você que eu tenho sucesso na minha vida porque eu conquistei o que eu mais tinha desejo de ter, que era uma família estruturada, uma família emocionalmente forte, né, uma família equilibrada. Porque, na verdade, por mais que a gente veio de um cenário, que é o que eu, né, escrevo aqui, por mais que eu venho de um cenário onde há simplicidade, o problema nunca foi sobre a simplicidade, mas sim sobre um ambiente disfuncional onde eu fui criada, sabe? Então, eu sou filha caçula, como disse, de uma família onde ela já estava formada. Tinha meu pai e minha mãe casados, minhas duas irmãs, uma na época com 11, a outra com 12 anos de idade, e eu, através de um relacionamento extraconjugal da minha mãe, né, ela engravida de mim, e nesse ato de engravidar, né, de um outro relacionamento, já casada lá em 89, hoje eu tenho 35 anos, ela se vê no desespero muito grande e resolve dar início ao aborto. E dando início a esse aborto, né, ela inicialmente pede para as minhas irmãs de 11, 12 anos subirem no ventre materno e pisotear o ventre materno no sentido de abortar. E não conseguindo, né, ela toma uma substância. Na época, antigamente, o pessoal fazia muita coisa em casa, lógico, caseiro, né? Alquimia doméstica. Fazia medicina doméstica, né? E aí ela toma essa substância, só que ao invés dela abortar, ela chega lá no Hospital Santa Lúcia, que é um hospital de Poços de Caldas, né? Aos prantos ali, e o médico, ao invés de pedir uma ultrassonografia, ali em 89, sem recursos financeiros, não era algo acessível, né? Ele leva ela para o centro cirúrgico e abre o ventre dela de um canto ao outro. E ali, abrindo as camadas do ventre, ele vê que ela estava grávida de aproximadamente 2 meses, costura o ventre materno e manda de volta para casa. E aí eu descobri, depois de muito bater a cabeça nesse período de adolescência, depois que eu fui mãe, e diante de tantas feridas emocionais, que a rejeição e o abandono daquele pai, que eu nem cheguei a conhecer, porque não cabia ele dentro daquela família, então ele foi embora. Entendi. Com isso, eu tinha um olhar sobre a minha vida, e era um olhar muito no sentido de patinho feio mesmo, aquele olhar de que eu vim nesse mundo pra quê, né? O que eu vim fazer aqui? Porque eu só trouxe... E esse bebê era você? E esse bebê era eu. E aí, nesse momento, eu tive essa mudança de perspectiva ao olhar que, ao invés de ser aquele patinho feio, de ser a culpada de todos os problemas da casa onde eu fui ali criada, na verdade eu era um verdadeiro milagre. E a hora que eu tive essa mudança de mentalidade, que
por muito pouco, muitas mães perdem seus filhos, e eu estou aqui para contar essa história, né? Eu entendi que, na verdade, eu era um verdadeiro milagre e não um patinho feio. Tá vendo que é só sobre uma perspectiva, sobre uma cura emocional? É sobre um ângulo que a gente deseja olhar, né? E aí, nessa perspectiva, eu fui me descobrindo, buscando bastante capacitação emocional, fui entender um pouco sobre a minha real identidade, aquilo que de fato, né, o meu Criador fala quem eu sou. E aí, com isso, eu só dali em diante eu pude trazer também para o livro como que eu fiz para olhar algumas coisas da minha vida, da minha maternidade e ressignificar. E a fé dentro desse processo para você? Foi o... ali existem, aqui você tem, no meu... existem algumas fés, né? A fé que é a fé objetiva que você tem de transformar. Quando você olha para o milagre, você já tem um manancial de fé estabelecido para você, parâmetro. E daí você vai ter as outras fés de uma escolha de religião, uma fé de escolha de modelo de vida, né? A Sim. Fé tem um papel determinante nessa história. Determinante, Luiz. Eu acredito que quando eu me posicionei em Deus, que eu entendi quem eu era, porque eu era sim a menina dos Você olhos era do o Senhor, milagre. porque eu era um milagre, porque eu era aquela que ele já conhecia e chamava, né, dentro do ventre materno e já me desejava antes mesmo de me trazer à existência. Tudo isso mudou, porque mudou a perspectiva. E sim, quando eu me posicionei em fé, né, independente, não é sobre uma religião, é sobre fé. Então eu peço licença para falar da minha fé, Lógico. mas essa fé que realmente é aquela fé do tamanho do grão de mostarda, que é capaz de mover montanhas, ela é real. E eu posso dizer isso para a minha vida. Todos os sonhos que hoje eu vivo são frutos de fé, são frutos de muita crença, né, de acreditar nesse Pai. E praticar o que se estabelece como princípio de valor. Exatamente. Por isso que eu te falo, de todas as minhas conquistas, a minha maior foi essa família estruturada, onde os filhos são emocionalmente saudáveis, né, onde eles também reconhecem a postura de filhos amados desse pai. A gratidão, né? Pela maternidade, a gratidão pela paternidade, o reconhecimento é muito importante. Exatamente. Ser grato, né, Luiz? Eu falo que a gratidão, ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais grato você é, mais coisas boas você atrai. Pessoas boas, lugares bons, mesas certas para estar, né? E aí, com isso, as oportunidades vão surgindo. E eu falo que a partir desse livro, onde eu trago todo esse processo de cura, essa jornada de cura e de identificação desse eu interior que todos nós buscamos, qual é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui nessa terra, que é uma busca incessante do ser humano, né? Eu creio que ninguém quer passar aqui sem deixar um belo de um rastro ali para falar, eu fiz a diferença nesse mundo, né? E eu acho que uma vida para ser vivida e ser vivida de uma forma que você fale, valeu a pena eu estar aqui, merece, né? Que a gente se descubra para a gente poder ajudar o outro. Porque a palavra do Senhor diz para que a gente possa amar o próximo, primeiro a gente precisa se amar, né? Então ele não manda você amar primeiro o próximo, ele pede para que você se ame primeiro. Seja capaz de amar o próximo. Exatamente. E para você amar o próximo, você tem que se amar. E se amar, você já viu assim? A gente só dá valor naquilo que é importante pra gente. Então, se você às vezes não reconhece esse valor que tem em você, como que você vai se cuidar, como que você vai se amar, como você vai buscar por transformação? E como você vai entender o outro, né? Você vai Exato. compreender o outro, né? Exato. Então, eu acho que Deus nos permite curar de algumas situações que a gente passa para a gente poder contribuir com a vida do próximo. E aí, através do livro, eu tenho recebido várias oportunidades de palestras, né? Independente da advocacia, mas para falar um pouquinho dessa história, como eu disse, dei um spoiler aqui do que mas esse é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa profunda nesse livro que, por muitas vezes, na hora que escrevi, eu tinha vontade de tirar. E às vezes eu até tirava, mas no outro dia era como se fosse um comando do Senhor. Não, volta lá, precisa estar lá. A pessoa que vai ler precisa ler o que está escrito aqui. Então, eu fui uma filha obediente e trouxe toda a verdade, sinceridade, coragem para dentro deste livro. Esse livro todo mundo pode ler? Todo mundo pode ler, tá?
Apesar de, às vezes, a gente até se conectar um pouco mais com o público feminino, eu vou te dizer, Luiz, que eu recebi como fala na Câmara dos Vereadores, uma moção lá na Câmara dos Vereadores de Botelhos por conta do livro, e o vereador que me indicou, ele disse assim, olha, eu já li 3 vezes este livro, e nas 3 vezes que eu li, eu chorei as 3 vezes. Então, eu acredito que também é para os homens. Com certeza, ele provocou uma transformação nele. Pois é. Esse é o propósito. Inclusive, Luiz, eu quero te presentear com esse Muito aqui. obrigado. Tá? Você me dá um autógrafo. Com certeza. E tá depois bem. Eu quero também um feedback seu, tá né? Se houve ou não transformação. Eu já li a capa ali, já entendi. Né, que eu acho que todo mundo que mexe com o outro, mexe com o interior do outro, que põe eu costumo dizer, uma bolinha fina ali, cutucando alguma coisa para você refletir, transformar, Sim. cumpre um papel muito importante. Sim. A gente tem que viver para melhorar o mundo. Com certeza, Luiz. E eu acho que mais importante que as respostas são as perguntas nenhuma são dúvida. Feitas. Nenhuma né? dúvida. As perguntas que nos motivam ali. E compreender que o maior grau de simplicidade, o maior grau de sofisticação, o maior grau de importância é a simplicidade, né? Exatamente. A simplicidade, a humildade são as coisas... O simples é belo, o simples continua sendo belo, né? E a humildade, compreender, pedir desculpa, né? Se humilhar, agradecer, né? É lógico. Se humilhar, a gente vive num mundo frenético, onde muitas das vezes a gente passa por cima sem até perceber que passou, e muitas vezes reconhecer que aquela situação, que aquilo você não agiu bem, que você precisa voltar e se humilhar e pedir perdão faz parte, te torna muito mais humano, né? A gente precisa aprender a escutar. Eu sou ruim de escutar, eu vivo tentando aprender a escutar, quero escutar mais. Eu acho que é muito importante ouvir a outra pessoa, compreender, dar retorno, né? Dizem, né, que os sábios são aqueles que ouvem. Né? Quem fala muito erra muito, não tem nenhuma dúvida disso. Né? Mais alguma coisa que você queira falar, ficar à vontade? Eu acho que é isso, Luiz. Essa Câmara aqui, se quiser mandar um recado para as pessoas, convidar as pessoas para ler esse seu livro. Tá certo. Esse espaço, a TV Resende Web existe para fazer isso, trazer pessoas como você, mostrar, apresentar para as pessoas. Gente que está contribuindo com as mudanças, né? Sim, a gente tem que fazer. Se um veículo de comunicação não fizer isso, não faz sentido ter. É importante, né? A gente trazer esse espaço, sim, para as pessoas. Bom, eu deixo aqui, então, meu convite para você ler o livro, né? Curada para Curar, Mostra o livro. Deixa eu mostrar aqui, Isso. ó. Pode falar. Curada para Curar, a essência de uma mulher transformada. Esse livro, ele está na Amazon. Nós deixamos ele também fisicamente nos nossos escritórios para que as pessoas pudessem ter acesso, né? Caso queira adquirir, fique à vontade, né? Ele está digital também, então está lá digital na Amazon. Ele tem físico na Amazon. Tá bom. Ele tem físico. A pessoa pode estar requerendo ele ali também, né? Pelo meio digital. Mas eu queria deixar aqui para vocês algo importante que veio ao meu coração. É que independente do tamanho do seu sonho, independente do tamanho do seu desafio, não desista. Eu podia desistir, eu tinha muitos motivos para desistir. E eu quero dizer para você que aquele que te permitiu sonhar, aquele que de algum modo, colocou o sonho no seu coração, ele é fiel para cumprir. Eu creio que o Senhor, ele não permite que a gente sonhe antes mesmo que ele tenha sonhado por nós. Então, que você possa agarrar nos seus sonhos e fazer de verdade a sua vida aqui na Terra valer a pena. Então, não desista, porque eu creio que o Senhor estará com você em todos os momentos, assim como Ele tem me ajudado também a desenvolver, a crescer, a contribuir com outras vidas, né? Seja através da minha profissão, seja através do livro, né? O Senhor não tem algo importante para Rafa. Por mais que eu seja a filha querida dele, é assim que eu me sinto. Você também é filho amado do Senhor. Então, fica aqui meu abraço, meu agradecimento, Luiz. Não tem que agradecer, é um prazer ter recebido você toda aqui. A equipe. O Bruno. Né? Estou à disposição. E eu espero ter contribuído um pouquinho aqui com Toró de Parpite, é isso? Com Toró de Parpite, isso. Muito bom. É porque todo mundo vai fazer uma reunião, um negócio importante, vai fazer um brainstorm, quer dizer, uma chuva de opiniões. A gente faz aqui a mesma coisa, mas só que mineira, Toró de Parpite. Muito é a mesma bom. coisa. Muito legal. Eu acho muito interessante, a gente já disse isso aqui, é que a gente viva para melhorar o mundo mesmo. E a gente pode melhorar o mundo de forma muito simples,
falar obrigado para uma pessoa, falar bom dia para outra, por favor, entendeu? São coisas muito simples que vão mudando, né? E tem as pessoas que têm mais capacidade de aprofundar um pouco mais, de estar mais preocupada com o coletivo. Acho que quem escreve um livro com coisas para mudar com as pessoas é uma colaboração, é uma pessoa coletiva, uma pessoa que pensa o todo, né? E aí é muito importante. A gente está aqui para oferecer esses espaços, entendeu? Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, tá Luiz. Bem? Um prazer receber você aqui. Prazer é todo tá meu. Bem? Muito obrigado. Meus amigos, está aí, viu que beleza de entrevista? Falamos muito de direito e falamos do outro direito de ser feliz, de se conhecer melhor, para ser uma pessoa melhor, para ajudar a melhorar o mundo, né? Tem gente que faz isso, escreve um livro que ajuda a transformar. Eu acho que isso é muito importante, é muito bonito. A nossa obrigação é dar espaço e divulgar essas coisas. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui o Toró de Parpite na TV Resende Web. A Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar a Nova Resende. Um abraço, até a semana que vem. Muito obrigado. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada.